Vai estudar 2 Coríntios 10, o apóstolo Paulo ainda dirigindo lá uma carta ao povo de Corinto, justificando e defendendo o apostolado. A gente vai ver mais uma etapa dessa defesa do apóstolo Paulo, em nome de Jesus. Que a gente esteja com os ouvidos espirituais atentos, os olhos espirituais abertos, e que a gente possa enxergar do jeito que Deus vê e não do jeito que a gente vê. Nosso olho, ele é traído pelos nossos sentimentos. Às vezes a gente só enxerga o que a gente quer enxergar. O que tem que enxergar a gente não enxerga. E o nosso ouvido também é meio que treinado assim para ouvir o que a gente quer ouvir. O que a gente não quer, a gente afasta. Mas que Deus possa fazer a gente ouvir e ver o que Ele quer que a gente veja e ouça. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos nos colocando, Pai, à Tua disposição para que o Senhor toque nossas vidas, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor responda a oração que temos colocado diante do Teu altar dia a dia, Senhor. Só o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor conhece uma a uma, Senhor, e nós diante de Ti, Senhor Deus, reconhecemos que quem pode fazer algo por nós é o Senhor, Pai. E é em Ti que depositamos a nossa confiança. Que o Senhor venha, Senhor Deus, sobre a nossa vida, o Senhor venha sobre a nossa casa, o Senhor venha sobre os nossos, ó Pai, espalhados aí, mas que todos sejam atingidos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor. E nesse estudo, Senhor, que o Senhor possa falar algo, Senhor Deus, que seja útil à nossa vida agora, e também algo, Senhor Deus, que a gente possa estar sendo usado, Senhor Deus, para o amadurecimento nosso diante de Ti. Pai, nós queremos servir a Ti com inteireza de coração, queremos ser úteis, Senhor Deus, ao Teu reino, e por isso, Senhor Deus, a gente sabe que fazendo assim a gente é muito abençoado pelo Senhor. E nós colocamos a nossa vida diante de Ti, para que Tu estejas, Senhor Deus, nos abençoando com toda sorte de bênção, Senhor Deus. Essa semana, Senhor, que começou ontem, a gente entrega nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor esteja falando conosco. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou botar para compartilhar. Hoje eu estou com o computador. Ok. Começar. Botei para gravar. Segunda Coríntios 10. Ele está meio desfocado porque eu fiz no outro computador, que é mais atual, e aí acabou que perdeu um pouco para passar para esse aqui. Esse aqui é um programa mais antigo. Mas vamos lá, vai dar. 2 Coríntios 10 é um capítulo onde Paulo defende o seu apostolado. E eu paro aqui já para a gente começar a pensar a respeito de em que situação a gente precisa defender a nossa índole, defender nossas ideias, defender aquilo que a gente fez, em que situações, né? E às vezes, ao longo da nossa vida, a gente se depara com situações que parece que as pessoas ao nosso redor, conhecendo a gente ou não conhecendo, elas às vezes usam de alguma acusação a nosso respeito que não procede. Às vezes a gente faz um tipo de coisa e a pessoa entende de um outro jeito. Às vezes a gente fala num momento de
inadvertido, assim, que não era para ter falado, mas o nosso coração está querendo outra coisa, e a pessoa vai, pega por conta do tom que a gente usou, a pessoa recebe uma mensagem diferente daquela que a gente desejaria passar. E eu sei que já aconteceu com você, já aconteceu comigo, acontece com qualquer um de nós, a gente ser mal interpretado em algum momento de nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele está passando por essa situação. Então, nesse capítulo 10, o próximo 11, o 12 tem um pouco também disso. Ele está passando por situação em que ele precisa defender o seu apostolado. E aqui, nessa situação, é por conta de lá em Coríntio, ele fica sabendo que estão chegando pessoas lá na igreja e desfazendo o trabalho que ele iniciou. Eu vou ver se eu consigo acessar aqui. Pronto. E ele está diante de o trabalho dele começado lá na pregação do evangelho, lá em Corinto. Ele está recebendo notícias que tem algumas pessoas que estão chegando lá e estão desfazendo os fundamentos que ele implantou. A gente não sabe dizer o porquê dessas pessoas estarem fazendo isso, né? A gente não tem essa noção, mas a gente sabe que ele está lá recebendo e sendo acusado, inclusive, né, de algumas coisas ali. Então, esse capítulo, o próximo capítulo, e um pouquinho do capítulo 12, é um pouco dessa defesa. Então, ele vai falar o trabalho que ele teve, ele que se empenhou, o que está no coração dele, ele vai se defender. Agora, vamos pegar para a nossa prática aqui. Eu passei por um momento em que fui acusada de algo que eu não havia feito. Naquele momento, Deus usou a estratégia de eu me calar e que ele tomaria minha defesa. Então, nem sempre a melhor atitude é essa que o apóstolo Paulo tomou, de escrever uma carta e publicar essa carta, né? A carta se tornou pública ali naquele povoado e nas adjacências, chegando até nós através da Bíblia. Às vezes, a necessidade da gente se defender verbalmente, mas em outros momentos também vale aquela lição que Deus aplicou na minha vida em um momento em que eu estava passando por um momento parecido, né? E me calei, eu resolvi confiar em Deus, naquele momento eu me calei, e Deus trouxe à baila mais adiante o que realmente tinha acontecido, de quem havia sido, né, o problema criado, quem criou o problema, tudo. Então, a gente tem que pensar na dependência de Deus para cada momento nosso, para cada etapa. O apóstolo Paulo aqui, ele, por ser o apóstolo, por ser o fundador da igreja de Corinto, ele achou por bem escrever uma carta e que essa carta fosse lida para aquele povo, porque aquele povo precisava ser recordado de todo o trabalho que ele havia feito, de todo o empenho dele naquele povo, e ele precisava que isso fosse publicado. Por quê? O ataque ao apostolado dele estava sendo público, então ele quis também publicar a sua defesa. E a gente hoje vai estar diante desse capítulo onde a gente percebe o apóstolo Paulo se defendendo das acusações levantadas contra o ministério dele. E a gente vai lá. O primeiro versículo fala assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu
que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mudando o proceder. Então, vamos destrinchar um pouquinho esse primeiro parágrafo aí. Ele está falando ao povo de Corinto, né, para eles olharem com mansidão e benignidade de Cristo, né, que era uma característica de Cristo, quando estava ali presente entre os irmãos, pregando o evangelho. Ele era manso, ele era benigno, mas tinha alguns momentos em que Cristo mudava essa estratégia contra os religiosos mesmo da época. Ele não era tão manso e tão benigno, né? Então, ele ia de acordo com o momento, ele agia de acordo com o público que estava ali disponível. Às vezes a gente tem uma ideia de que Jesus, de que Deus é só amor, né? Às vezes a publicação que a gente vê, nossa, é amor, é amor, é amor, e a gente, com isso, a gente anula toda uma parte da palavra em que aparece associada a Deus e a Jesus a palavra justiça, né? Então, a gente precisa conhecer o nosso Deus na sua integridade, como um todo, e não só em partes, porque se a pessoa nos conhece apenas em parte, ela não está nos conhecendo integralmente. Então, o apóstolo Paulo está falando, né? Está rogando ao povo de Corinto, em razão da mansidão de Cristo, da benignidade, para eles olharem para o apóstolo Paulo através dessas características, porque ele está falando aí, quando presente entre vós, eu sou humilde, mas quando ausente, ousado, né? E ele está clamando a esse povo aí, para que ele não seja ousado, em outra versão, mais com como é que é a palavra, assim, mais, não é ousado, mais com força, mais prepotente, né? Então ele está falando assim, olha, que eu seja mesmo humilde, né? Gracioso aí em presença, e longe de vocês eu seja ousado, eu seja mais forte, mais incisivo. E ele está falando, eu peço para que eu não precise ser ousada aí na presença de vocês, firme com vocês aí presente, né? Mas que vocês usem aquilo que eu sou longe de vocês com firmeza, né? Aquilo que eu sou longe de vocês com a maneira como eu trato, que vocês usem isso para julgar o proceder dele. Então, ele está colocando a vida dele assim, olha, me julguem, porque vocês conviveram comigo, vocês viram o jeito que eu sou, perto e longe, então me julguem, né? E a gente precisa entender que o apóstolo Paulo está falando para uma igreja que ele fundou. E ele está falando para uma igreja em que pessoas que chegaram ali estão querendo tomar para si todo o trabalho que ele havia plantado ali naquele lugar. Então, a gente vai entender porque ele vai falar disso a respeito. Ele vai falar de apóstolos que chegaram lá depois dele ter fundado a igreja e colocando outras coisas, outros fundamentos diferentes daqueles que ele colocou. Então, ele está sendo bem ousado, né? Na carta, falando a respeito de quem é ele, do trabalho dele ali naquele lugar. Então, ele está chamando a existência, está chamando ali para a clareza, para os povos de Corinto ali, lembrar de quem é o apóstolo Paulo, o trabalho que ele realizou ali,
como ele procedeu para lembrar disso tudo. Isso tudo aí ele vai trazer nesse capítulo 10 de 2 Coríntios. E aí ele lembra uma coisa que é muito importante quando a gente entra em batalha, que às vezes a gente não leva em consideração. Às vezes a pessoa vem e nos acusa, a gente olha para ela, a gente quer torcer o pescoço dela, a gente quer fazer algo para ela perder, para ela ficar triste, para ela chegar à razão. A gente olha para a pessoa que fez algo contra nós e a gente quer se defender com aquela pessoa ali diretamente. Só que o apóstolo Paulo vem trazer para a gente o olhar para essa batalha de um outro prisma. Ele fala que a gente, embora, e esse versículo 3 aí, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Vamos entender isso aí. O que é batalhar, militar segundo a carne? É eu olhar aqui, Adalberto está aqui no meu lado, Adalberto faz algo para mim, me machuca, e eu vou brigar com Adalberto aqui, do meu lado, com a minha mão, com a minha boca, com a minha perna, com o meu braço, né? Eu vou brigar aqui. O apóstolo Paulo está falando que não é assim. Que, embora a gente esteja na carne, o que ele quer dizer? Embora a gente esteja nesse corpo aqui, a gente não vai batalhar segundo esse corpo aqui. Não é, Gil? Se a gente não vai batalhar segundo esse corpo aqui, de que jeito, então, a gente vai se defender, a gente vai atacar, já que não é para atacar nesse corpo aqui, não é para se defender com esse corpo aqui, por que isso? Aí ele fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, destrinchando aí o que o apóstolo Paulo está falando para o povo de Corinto, ó, embora a gente esteja sofrendo aqui na carne as injúrias, né, a difamação, a minha arma que eu devo usar não é carnal. Ou seja, não é meu braço, não é minha perna, não é minha boca, não é. A minha arma numa batalha contra alguém não é na carne. A minha arma que eu devo usar numa batalha é espiritual. Ô Gil, o que é arma espiritual? O que é batalha espiritual? O que é isso? O que você está falando a respeito disso? É porque quando a gente aceita a Jesus, a palavra fala que nós nos tornamos nova criatura. Outros seres, nós nos tornamos espirituais. Então, a gente precisa olhar com atenção para esse novo estado nosso e prestar atenção e usar as armas espirituais que estão à nossa disposição quando a gente se torna uma nova criatura, né? E aí, as armas que a gente vai usar não são as mesmas armas que a gente usa quando a gente não é nova criatura. Quando a gente não é nova criatura, o que a gente faz? A gente dá um soco, a gente dá uma pernada, a gente puxa o cabelo, a gente xinga, a gente fala impropério. Se tiver uma arma na mão, a gente usa a arma. Essa é a batalha na carne. A batalha espiritual já não são mais essas aí. As armas espirituais, elas são baseadas em palavra de Deus, oração, jejum. E tem um texto na palavra de Deus que fala sobre armadura espiritual. Está lá em Efésios 6. Ou seja, quando eu entro numa batalha com uma pessoa, a minha arma já não é mais o meu braço forte. A minha arma, ela é espiritual.
E antes de eu entrar nessa batalha, eu preciso estar com a armadura de Deus para poder entrar numa batalha. Porque todo soldado, quando ele vai para a batalha, a gente já viu soldados, né, na batalha, como é que eles andam, capacete, tudo, escudo, a arma na mão, eles vão para uma batalha. E nós que somos espirituais, a gente não é de qualquer jeito que a gente vai participar de uma batalha. Não é do jeito que a gente está aqui, eu vou às descobertas, eu vou desse jeito mesmo, sem me preparar. Não. A batalha espiritual, ela exige de nós um preparo, através da palavra de Deus, através das orações e usando a armadura de Deus. Eu peguei até o texto aqui. O que compõe a armadura de Deus? Capacete da salvação, o escudo da fé, os lombos cingidos com a verdade, o cinto para proteger o corpo do soldado, a couraça da retidão, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz e a espada do Espírito. Então, eu vou para uma batalha usando armas espirituais e também vestido com a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6. Depois você pode ir lá ler para você meditar em cada parte dessa batalha. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está aqui falando é que a gente não entra na batalha de qualquer jeito. A gente não entra na batalha no fulgor da nossa mágoa, da nossa raiva, de qualquer jeito. Não, agora a batalha é diferente. Ele fala aqui no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, as armas da nossa batalha não são carnais. E sim, olha o que é a arma que a gente tem agora. Poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. O que é sofisma, Gil? Botei aí entre parênteses. Aqueles pensamentos que induzem ao erro, aquelas reflexões que a gente tem na mente da gente que pode causar erro, que pode levar a gente a interpretar de maneira errada. Então, a gente vai com essas armas poderosas em Deus que anula isso. Anula a interpretação errada, anula o olhar errado. Essas armas nossas são poderosas em Deus. E anulando também toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, todo pensamento que se levanta, hoje a gente tem visto muito isso, né? As pessoas se arvoram como conhecedoras de Deus e, no entanto, você olha para a vida da pessoa, não tem nada de Deus ali, mas a pessoa se intitula como alguém de Deus. Então, as armas de Deus, as armas da nossa milícia, que a gente vai usar na batalha que a gente entrar, se for possível, você foge de batalha, mas se não der, você entra na batalha, mas utilizando outras armas, utilizando a armadura de Deus. E aí, dentro dessa batalha, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, todo o meu pensamento, tudo que eu penso, tudo que eu intento fazer, eu vou levar diante de Cristo em obediência ao que ele fala na palavra dele. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, o apóstolo Paulo, nesses 3 versículos, o 3, o 4, o 5 e o 6, ele está dando uma estratégia de batalha para nós. Gil, eu sempre fui brigão, sempre respondi papo, como é que é? Bateu, levou, não sei o quê. Não, a nossa vida agora em Cristo, ela é diferente.
Às vezes a gente lembra que Jesus falava assim, se teu inimigo bater na sua face, oferece outra face, né? Vai andar, se ele pede para andar um quilômetro, você anda 2. O jeito de batalha em Cristo é totalmente diferente das batalhas para o qual a gente foi treinado para batalhar desde criança. Vai falar aí da fortaleza? Destruir fortaleza, fala. Um pouquinho. O que são fortalezas? São coisas protegidas que a gente não consegue penetrar, né? O que seria fortaleza como exemplo? Uma religiosidade é uma fortaleza. Adalberto está aqui falando coisas que vêm da cultura. Acreditar em santinhos, simpatias e... acreditar em simpatia. Tem outras fortalezas, sim. Às vezes, a Bíblia fala em provérbio que a pessoa que é pronta no falar, que não pensa, sabe, que fala sem pensar toda hora, é como se ela fosse uma cidade sem muro, sem fortaleza. O que é o muro também? O muro serve também da gente proteger contra o inimigo, né? Às vezes a gente está protegido ali. Pessoa que fala pelos cotovelos, sem pensar, é como se ela fosse uma cidade sem muro, né? Sem defesa. Agora, fortaleza aqui são aqueles, eu falo até em pensamento, Adalberto, fortaleza de pensamento, sabe? Que impedem Deus de entrar, de Deus fluir nessa vida, né? Às vezes a pessoa nasceu e cresceu diante de uma ideia e às vezes não precisa de Deus. Que leva a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Não é assim. Deus fala na palavra dele que não são todos os caminhos. Ele fala de um caminho só, que é através de Jesus Cristo. Mas a gente pensa que pode ser outros caminhos, a gente pode usar outras maneiras para chegar até Deus. E essas fortalezas que pedem você de se achegar a Deus, às vezes o nosso olhar, a gente está olhando para a pessoa, a coisa está tão clara para nós, e para a pessoa não está. E a gente precisa entender que, a usar as nossas armas espirituais para destruir essas fortalezas. E não é com mão, com soco, com pernada, às vezes é coração, com jejum, que a gente vai conseguir penetrar naquela vida para poder ajudá-la a avançar, a crescer. O intento aqui é ajudar, levar o reino de Deus para a vida da pessoa, que às vezes a pessoa está ali presa e não consegue sair. Eu falo de presa, eu uso muito quando eu estou, às vezes, falando em igreja, uma imagem antiga que os novos não conhecem, mas antigamente existia disco, vinil, e às vezes o disco ele arranhava ali numa faixa de música e que a agulha da sonata, eu tinha uma sonata, né? Ela passava ali, aí ela não ia adiante, sabe? Ela parava ali, tcheco, 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 sempre naquele lugar, não passava. Então, o arranhão ali não deixava que a gente conseguisse ouvir a música na sua integralidade. E aí ficava assim, parava ali na música tcheco, aí passava naquele arranhão tcheco, aí voltava outra vez, aí voltava tcheco. A agulha não conseguia passar. Eu chamo isso também de fortaleza. Às vezes a pessoa está presa numa coisa, numa situação, e não avança. Às vezes você encontra com uma pessoa, lá a pessoa está numa situação. Estou com esse problema aqui. Aí depois você encontra 10 anos depois a pessoa
E aí, como é que tá? Ela ainda tá lá naquele problema lá de 10 anos atrás. Aí passa mais 10 anos, e aí, fulano, como é que tá? Quanto tempo? Como é que você tá? Aí ela volta a falar daquele mesmo problema que ela tinha falado com você 20 anos atrás. E se você encontrar mais 20 anos adiante, vai estar com o mesmo problema. Então, você percebe assim, essa pessoa precisa sair desse lugar e avançar. Então, isso também eu chamo de fortaleza. É aquela situação que te prende no lugar, não te deixa avançar, e você fica sempre igual um disco arranhado, tcheco, não consegue avançar. Então, as armas da nossa milícia, da nossa batalha, elas também servem para destruir essas fortalezas. Ué, Gil, não sabia disso? Que oração, que jejum, que palavra de Deus indo pode destruir fortaleza? Pode destruir fortaleza, sim. E isso sem dar nem um soco, né? Então, a gente precisa usar as armas que Deus disponibilizou para nós. Às vezes, a gente deixa as armas que ele disponibilizou para nós lá de lado e a gente continua a usar aquelas armas antigas, que não dá em nada, às vezes cria atrito, às vezes divide família, xingamento, briga, não sei mais o que, divide família. E a gente deixa de usar as armas disponibilizadas por Deus para a nossa vida. Espera aí, só um pouquinho. Van, eu ligo depois. Eu ligo daqui a pouco para ti. 1 hora que eu ligo para ti, pode ser? Tá bom. Vanusa. E aí, a gente precisa usar essas armas disponíveis em Deus para nós. Então, vamos adiante aí. Você viu o que Deus disponibilizou para a gente avançar? Avançar? Glória a Deus por isso. Aí o 7, versículo 7. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Então, aí, se a pessoa está falando, eu sou de Cristo, eu confio em Cristo, então nós estamos no mesmo barco. Então, nós estamos lutando pela mesma coisa. Aí, versículo 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Então, ele fala assim, se eu me gloriar, né? Se eu falar assim, eu sou bom, eu sou Paulo, Deus me deu autoridade para edificar as coisas, né? Aí, o reino dele, né? Então, ele fala assim, não me envergonharei para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Então, ele fala, não é isso que eu quero. Não é me gloriar a respeito da autoridade que Deus me deu diante de vocês. As cartas, aí ele continua falando, as cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Então, ele está ouvindo que as pessoas lá de Corinto estão falando, estão meio que uma fofoca, né, ali na igreja, falando assim, esse daí, as cartas dele são fortes, né, são sérias, né, mas a presença dele aqui é fraca, a palavra dele é desprezível. Então, aqui ele está transcrevendo o que essas pessoas que se introduziram ali na igreja de Corinto estão falando a respeito dele. E não é isso, não é isso. Não é esse o coração do apóstolo Paulo em relação àquela igreja que ele fundou. Ele vai falar, 11, considere o tal isto,
que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Ou seja, aquilo que eu, Paulo, falo em carta para vocês aí de Corinto, eu sou de fato, quando eu estou aí, eu sou aquilo mesmo. Eu não sou diferente. Aí ele fala, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo. Ele não a gente vê, tem estudado, né, o apóstolo Paulo falando, escrevendo às igrejas, a gente não vê nele nenhuma ponta de orgulho nele, por ele ser quem é. Ele abriu mão de tudo, da posição que ele tinha, para pregar o evangelho. E aqui nessa carta ele está se defendendo. As pessoas que estão lá, que foram entranhadas ali na igreja, né, que chegaram depois e querendo colocar o nome delas ali na igreja, né, elas começaram como? Desfazendo o trabalho do apóstolo Paulo ali. Desfazendo a pessoa do apóstolo Paulo. Por isso que ele está escrevendo, se defendendo. Ele está se defendendo, é defesa do trabalho que ele realizou ali. 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Eu já vi muito isso acontecer. A pessoa é de um jeito, tem a mente de um jeito, e ela analisa a gente por aquilo que ela é. Eu não sei se você já teve essa experiência. Às vezes a pessoa vem julgando a gente por conta do jeito que ela é, e não levando em consideração aquilo que a gente é. Ela vem com julgamento, apontando o dedo, como se a gente fosse igual a ela, e não é. Sabe? Então, ele está falando, não vem com consideração e comparando a mim com vocês. Não sou assim, não. Aí ele vai falar a respeito da missão dele. 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Então, ele não está se gloriando naquilo que ele é, naquilo que ele se julga, não. Ele está pontuando a vida dele naquilo que Deus chamou ele para fazer. E eu acho muito interessante essa segurança que o apóstolo Paulo tem no chamado de Deus dele. Ele não está parando, ele não parou. Mesmo com toda a luta que veio contra ele não parou. E ele sabia a identidade dele, eu falo de identidade bastante, mas é isso. A identidade faz com que a gente não se avalie pelo que o outro pensa de nós. A identidade correta nossa, sabe? O que é identidade? Eu sei quem sou, eu sei de onde eu vim, eu sei quem meu Deus é, eu sei o propósito que ele tem com minha vida, e eu avanço aí. Nossa, o cachorro tá aqui. Tem um povo passando e o cachorro vem atrás aí. Não quer que ninguém passe na calçada. Então, ele sabe quem ele é. Ele não depende da opinião dos outros a respeito de quem ele é. Ele conhece o Deus a quem ele serve, ele sabe para que Deus o chamou, e ele não fica se gloriando nisso. Ele fala assim, não ultrapassamos os nossos limites, ou seja, ele sabe até onde ele pode ir, é ali que ele vai, ele não ultrapassa nada do chamado de Deus. Ele continua falando, 15, não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios. Se é trabalho alheio, ele não vai se gloriar fora da medida.
E tendo esperança de quê? Crescendo a vossa fé. Então, agora ele está falando assim, ó, eu tenho esperança, olhando vocês crescendo, eu dentro de mim, eu fico engrandecido. Porque eu estou vendo o crescimento de vocês. O que é isso, gente? O trabalho dele é de evangelizar, missionário, né? Missionário apóstolo Paulo. E ele olha o fruto do trabalho dele. E isso é que deixa ele engrandecido. Ele não fica engrandecido pelo que as pessoas estão falando, pelo que as pessoas estão pensando a respeito dele. O que engrandece o apóstolo Paulo é o trabalho que ele realizou e ele vê o trabalho, o fruto do trabalho. O fruto do trabalho dele. Crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. 16. A fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Ou seja, ele vai vivendo um dia de cada vez e cumprindo o chamado dele. E sem se gloriar, ele vai realizando o trabalho para o qual ele foi chamado. Aí ele vem com 17, que eu acho tremendo esse 17. Aquele, porém, que se gloria, aquele, porém, que se acha o tal, que se acha bom, ele fala assim, glorie-se no Senhor. Ou seja, aqui só com esse pedacinho aqui de palavra, aqui uma frase só, ele está falando assim que o trabalho dele vem do Senhor na vida dele. E continua, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Olha que interessante. Então, a maneira como eu me elogio, como eu me acho, como... Gente, isso não tem nada a ver. Eu tenho que me gloriar no Senhor, se eu estou agradando a Ele, se eu estou fazendo o que Ele me pediu para fazer. Às vezes a gente depende de opinião das pessoas, a gente fica querendo que elas nos aprovem, a gente fica querendo receber elogio, ou às vezes a gente faz um trabalho para Deus, aí quer que as pessoas ali reconheçam que é trabalho. Gente, nada disso tem valor. É claro que o elogio é bom, né? Até dentro de uma criação, de uma educação, vale a pena se elogiar. Mas não é isso que alimenta a nossa alma. A nossa alma, ela vai se gloriar no Senhor, no trabalho, em tudo que a gente faz, fazemos para o Senhor. E dele vem o louvor. Às vezes a gente lida com pessoas o dia inteiro que não valorizam nada do que a gente faz. Mas espera aí, a gente está fazendo para quem? Para a pessoa ou está fazendo para Deus? Eu preciso colocar isso na balança. Para quem eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando lá na igreja, por exemplo. Eu trabalho para a igreja, para os irmãos que estão vendo, ou eu estou trabalhando para Deus? Deus. Para Deus. Então, isso precisa ficar muito claro em nosso coração. Por quê? Porque quando isso está claro em nosso coração, a gente não fica na dependência de elogio, de favores. A gente não faz as coisas procurando o retorno das pessoas. Por quê? A gente vai ter o retorno de quem? De Deus. E Deus não fica devendo nada. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, o apóstolo Paulo está falando, tem pessoas aí que estão falando mal, tem pessoas aí que estão fazendo o trabalho, mas eu, quando estive aí, eu fiz o trabalho para Deus, o meu trabalho eu me glorio só em Deus, e a alegria do meu coração é ver
frutificando na vida de vocês o meu bom trabalho. É nisso que eu me alegro. Então, a gente precisa estar atento qual o propósito que a gente trabalha. Ah, Gil, mas ouvir um elogio é tão bom? É verdade. Mas eu não posso estacionar, ficar parada quando eu não ouvir elogio. Porque nem sempre, eu só buscar isso. Nem sempre as pessoas vão elogiar. Nem sempre as pessoas vão reconhecer. Mas o nosso Deus, para quem a gente está fazendo, para quem a gente está trabalhando, ele vai reconhecer e ele está vendo, porque ele conhece o nosso coração. Então, dele vem a recompensa, dele vem o louvor, dele vem o compromisso com a gente, dele vem as bênçãos. Quando a gente está bem equilibrado nisso, a gente não fica pendendo, a gente não fica fazendo as coisas só para receber elogio dos homens. E isso é muito interessante, porque vamos botar no trabalho secular. Eu não vou trabalhar só na frente do patrão para quando ele está ali, ele vê e vê que eu estou trabalhando. Eu vou trabalhar o patrão estando presente e o patrão estando ausente. Por quê? Porque eu estou trabalhando, o meu trabalho eu estou oferecendo para Deus. E isso é bem diferente. Isso faz toda a diferença. Então, o apóstolo Paulo está defendendo o apostolado dele, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Eu, quando trabalhei aí, eu trabalhei porque eu fui incumbido por Deus de realizar esse trabalho. E eu não fico me gloriando em mim, no meu trabalho, porque eu sei que tudo vem de Deus. Então, ele botou a coisa assim, como tem que ser, porque estão falando. Nesse próximo capítulo, no 11, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando, me bateram, quase morri, sofri isso, sofri perseguição, me botaram no cesto, quase morri. Ele vai falar isso tudo, mas ele não olha para isso, com esses acontecimentos, com mágoa, com falta de reconhecimento. Ele olha assim, cara, Deus me chamou para pregar e eu estou pregando. Ai, as pessoas estão brigando aí, não tem problema, Deus me chamou e eu estou cumprindo o meu chamado. Então, quando a gente está bem aprumada, eu chamo de aprumada, a identidade bem firme. O que é identidade, Gil? Identidade é eu saber quem eu sou amada por Deus, eu sou criada por Deus para um propósito. Eu tenho uma missão aqui na Terra. Dentro da minha esfera de conhecimento, eu tenho um prumo de Deus na minha vida. Eu sei quem eu sou. Eu não dependo das pessoas para saber quem eu sou. Deus me ama quando eu erro. Deus me ama quando eu não acerto o alvo. Às vezes, quando a gente fica nessa coisa assim de fazer as coisas para ser aprovado, a gente acha que Deus desaprova e acaba o amor dele pela gente, joga a gente de escanteio, não quer saber mais da gente porque a gente errou. Não, o meu Deus, ele me ama apesar dos meus erros. O meu Deus, ele quer que eu vença. O meu Deus, ele se importa comigo. Isso é identidade. Eu não dependo, por exemplo, Adalberto. Adalberto me ama, Adalberto é comigo, Adalberto não sei o quê. Mas eu não dependo do amor de Adalberto para eu saber quem eu sou em Cristo. Isso é identidade. É bom o Adalberto me amar? É muito bom. É muito bom. Eu sou alimentada emocionalmente. Mas e se não tem Adalberto na minha vida? Acabou a vida? Vocês estão entendendo? Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Isso faz a diferença. Isso faz eu olhar para Adalberto diferente. Isso faz eu olhar para o meu chefe lá diferente. Isso faz eu olhar lá na igreja para o pastor diferente. Pastor elogiou meu trabalho? Amém. Pastor não elogiou meu trabalho? Amém, porque eu não fiz para o pastor. Eu fiz para Deus. Pastor não gostou muito da minha voz quando eu fui lá cantar. Eu fiz para Deus.
Eu dei o meu melhor. Vocês estão entendendo? Isso ajuda a gente a caminhar, a não ficar cobrando das pessoas, porque as pessoas falham. Pessoas falham. A gente falha. Né? A gente falha. Mas o nosso Deus, ele vê o nosso coração. Ele sabe direitinho a intenção, ele sabe que a gente fez com todo o amor, ele sabe que a gente ficou até madrugada preparando tudo. As outras pessoas não sabem disso, mas o nosso Deus estava junto ali quando a gente estava preparando. Ele sabe de tudo. Então, tudo é para ele. Tudo é por ele. As críticas vão vir? Vão vir. Jesus sofreu crítica? Sofreu. Mas ele sabia que era amado por Deus e que ele estava vindo para cumprir um propósito de Deus. E isso não parou. Ele não ficou lá no disco, lá no long play, tcheco, tcheco, tcheco. Não, ele avançou. Arranhou aqui, ele pulou e continuou. E a gente tem que parar. Às vezes vem um negócio lá, risca lá a nossa vida, lá a nossa linha da vida, querendo parar a gente. Aí a sonata vai na agulha ali, para ali, aí volta, para ali, volta. A gente precisa ver que a nossa vida não tem aquele arranhão que está ali, não para a gente, porque a gente está com Deus. A gente pula aquele arranhão e avança para o propósito que Deus tem para a gente. Amém? Amém. Vamos orar? Ora. Amém. E depois eu falo aí, eu estou vendo aí Maria aí, e estou vendo a Andressa aí. O que tem em comum de Andressa com Maria? Glória a Deus, que lindo. Querida. Ai, ai, ai. Nora e sogra, queridas minhas. Glória a Deus. Amém, Senhor. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, aprendendo, Senhor, mais um pouco, aplicando em nossa vida a Tua palavra. A experiência que o apóstolo Paulo passou ali com o povo de Corinto, Senhor Deus, quanto ensino ele deixou, Senhor Deus, escrito para nós, para a gente avançar, para a gente não retroceder, para a gente não ficar parado. Ele tinha a identidade dele alinhada com o Senhor. O que importava para ele é cumprir o teu propósito na vida dele. Senhor, que a gente possa trazer, Senhor Deus, esse modelo de vida, esse testemunho de vida para a nossa vida. Às vezes, Senhor Deus, a gente dá um tranco assim, dá uma parada por conta de alguma coisa que veio contra a nossa vida, alguma tristeza, alguma mágoa que parece que bota a gente estagnada ali, Senhor, mas a gente tem que lembrar que o propósito da nossa vida é maior do que a mágoa, é maior do que a tristeza, Senhor, é maior do que tudo isso. Nós estamos aqui nessa vida para um propósito, que é cumprir, Senhor Deus, a Tua vontade em nossas vidas. Que a gente consiga, Senhor Deus, passar desses arranhões na nossa vida, que a gente consiga ultrapassar, continuar avançando, Senhor Deus, e que a mágoa, Senhor Deus, seja substituída pela alegria que temos em ter a Ti como Senhor em nossas vidas, Pai. Trata, Senhor Deus, se a gente tem alguma mágoa, alguma tristeza no nosso coração, Senhor Deus, nós queremos colocar isso agora diante de Ti, Senhor Deus, para que o Senhor esteja arrancando com a Tua mão toda mágoa, toda amargura, toda tristeza, Senhor, que sobreveio à nossa vida. Arranque mesmo, Senhor, não deixa nenhuma raiz em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, para a gente avançar. Eu sei que as mágoas, os riscos, ó Pai, eles ficam como marcas cicatrizadas em nossa vida. Mas isso mesmo, a gente quer que fique como uma cicatriz curada, que não doa mais, que a gente pode bater ali naquele machucado ali, que já secou, que já cicatrizou, e aquilo não trazer mais dor novamente ao nosso coração, Pai. A nossa oração hoje, Senhor Deus, é que o Senhor cure toda mágoa, toda resistência, toda amargura, Senhor Deus. E nos perdoe, Pai, em nome de Jesus, e que a gente possa perdoar aquele que foi o que causou a mágoa, a amargura em nosso coração, que a gente possa liberar e entregar essa pessoa no teu altar, Senhor, para que o Senhor cuide,
para que o Senhor tome providência, para que o Senhor haja de acordo com o teu amor, com a tua justiça, com a tua misericórdia, com a tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, cura a nossa vida, Senhor, para que a gente avance, para que a gente, Senhor Deus, não fique parado no mesmo lugar, Senhor Deus. Nós nos entregamos a Ti, colocamos também diante de Ti, Senhor Deus, nossa vida, Senhor, a nossa caminhada diária, Senhor Deus. Aquelas pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta, que a gente sempre encontra, que a gente possa ser, Senhor Deus, uma pessoa que leva a Tua cura, que leva o Teu perdão, que leva a Tua graça, a Tua misericórdia, a todos aqueles, Senhor Deus, que a gente se depara no nosso dia a dia, Senhor, que a gente possa levar a eles, ó Pai, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Que a gente seja, Senhor Deus, essa pessoa diante de Ti, que só olhe e veja assim, glória a Deus, glória a Deus, está cumprindo o propósito para o qual eu os designei. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não sei porquê, mas hoje a palavra foi de cura, hein? Com certeza.